O que você dá a alguém que já tem tudo? Um iate? Um jatinho privado? Uma arte Banksy? Nestes tempos de incerteza geopolítica, uma segunda cidadania pode ser o maior ganho de todos. A instabilidade política fez as pessoas considerarem um plano B. De uma perspectiva política, os Estados Unidos está ficando desafiador. O visto dourado permite que pessoas com recursos adquiram um segundo passaporte. E há uma razão para chamá-lo de dourado. Você precisa fazer um investimento sério. €500 milhões, para ser exato. O programa do visto dourado tornou-se popular durante a crise da dívida na Europa, como uma forma de atrair investimento e impulsionar sua economia. E à medida que a incerteza cresce pelo mundo, você verá mais e mais demanda. Nós estamos acompanhando um grande aumento de países como China, Turquia, África do Sul, Brasil, Estados Unidos e outros pelo mundo tentando obter cidadania aqui na Europa. Um país em particular viu um grande aumento de candidatos, especialmente dos Estados Unidos. Portugal. Portugal. A qualidade de vida que Portugal pode te oferecer, e também este programa para a cidadania plena da União Europeia, é sem dúvidas o programa de cidadania mais atraente da Europa atualmente. Em 2023, os Estados Unidos lideraram em pedidos para o visto dourado português. E enquanto os números oficiais estão pendentes, relatos indicam um aumento de candidatos dos Estados Unidos em 2024. Mas novas restrições mudaram drasticamente o preço e os termos destes vistos dourados, impulsionando investimentos externos em setores inexplorados. Ainda que o visto dourado seja um luxo inalcançável para a maioria, aqueles que podem, estão correndo para obter um plano de fuga para Lisboa antes que ele desapareça de vez. A janela para esse tipo de investimento está definitivamente se fechando. Entre 2011 e 2019, cerca de 132 mil pessoas obtiveram residência na Europa através de algum tipo de programa de visto dourado e arrecadaram cerca de 21,4 bilhões de euros. E só Portugal levantou 7 bilhões. Portugal lançou seu programa de visto dourado para atrair dinheiro para o mercado imobiliário. Era quase bom demais para ser verdade. Compre uma casa e ganhe um visto. Me candidatei em 2020, então eu aluguei o apartamento. E foi fácil porque você pode ficar só 15 dias a cada 2 anos. Falo inglês e espanhol, e agora preciso aprender português. Mais um boom imobiliário em Lisboa gerou uma crise de moradia, causando descontentamento local com portadores de visto. Então tem esses estrangeiros chegando que não são tão sensíveis a preços. Eles compram imóveis e não moram neles, mas alugam. Isso tira a moradia do povo local. Não surpreendentemente, os portugueses que vivem aqui começaram a se frustrar com esses estrangeiros que vinham e compravam imóveis. A primeira leva de vistos dourados não estava agregando nenhum tipo de valor real à nossa comunidade. Eles apenas querem ter o passaporte europeu. E no final das contas, é meio superficial. Os moradores culpabilizam bastante esses programas de investimento estrangeiro por essa desigualdade nas cidades, e isso está um pouco desalinhado. Os imóveis do visto dourado representaram 0,4% das propriedades vendidas em Portugal. Então acabou que não teve um grande impacto no preço. Há um grande boom de turismo aqui em Portugal. Isso contribuiu para a alta nos preços de imóveis e serviços. O setor de turismo é responsável por gerar cerca de 25 bilhões em receita por ano, e há um grande fluxo de residentes estrangeiros que se mudam para Portugal, não com o visto dourado, mas com outros vistos, como o programa de residente não habitual ou através do visto D7 ou visto nômade. Os preços estão subindo no mundo todo, e agora vivemos em um mundo onde você pode trabalhar remotamente de qualquer lugar. Lisboa é um dos lugares mais populares para esses nômades digitais, e é por isso que você está vendo um aumento no custo de vida. E esse grande influxo de pessoas vindo para a cidade. Mas o descontentamento com o visto dourado vai muito além de Lisboa. Houve também pressão da União Europeia para que países como Portugal, Espanha e Grécia acabassem com os programas de visto dourado, pois acreditam que o programa facilita a lavagem de dinheiro e a corrupção. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia descobriu que muitos russos estavam solicitando o visto dourado. Então eles pressionaram países a encerrar esses tipos de programas. No ano passado, o primeiro-ministro socialista anunciou que seu governo estava encerrando o visto dourado para compras de imóveis.
Esta nova restrição foi criada para incentivar um caminho até então menos favorecido para a cidadania da União Europeia por meio de investimento. O que o governo está fazendo neste momento, ao mudar as regras de repente, é tentar direcionar parte desse dinheiro para setores estratégicos da economia. O atual programa de visto dourado gera mais riqueza para a economia portuguesa, pois esses fundos precisam ser investidos na economia real ou no mercado de ações. Julian Johnson administra a Tejo Ventures, um fundo qualificado para visto dourado que oferece investimento na infraestrutura solar de Portugal. Estamos usando o visto dourado de Portugal quase como um cavalo de Troia para investir em clima. Estamos em um local de fabricação industrial. Instalamos os painéis solares no seu telhado. 170 kW de energia. Atualmente existe um enorme projeto de infraestrutura solar acontecendo que estamos basicamente financiando, e isso inclui fábricas, repartições públicas, estações de bombeiros, hospitais, armazéns e centros empresariais. Eles obviamente obtêm o benefício de energia mais barata e limpa, e nossos investidores têm a segurança de um contrato de energia colateralizado durante o tempo no programa. Para alinhar seus esforços com as aspirações locais de desenvolvimento sustentável, a Tejo se uniu à empresa portuguesa Clenuatis. Quando nós soubemos da Tejo, foi como uma combinação perfeita. O que estamos fazendo é criar usinas de energia que estão distribuídas pelo país. Por exemplo, aqui mesmo neste prédio, podemos compartilhar essa energia com as pessoas que vivem num raio de até 4 quilômetros. Para nós, como país, esse é o tipo de fundo que sempre acaba trazendo muito valor. Alguns setores têm muito potencial. Em um país que tem 300 dias de sol por ano, ou mesmo em terras agrícolas, esses são setores da economia que estão em alta. E esses investidores não olhariam para esses setores em Portugal sem o visto dourado. Apesar destes pontos positivos, acredita-se muito que os dias do visto dourado estão contados. Parece que a porta está se fechando lentamente para essa oportunidade do visto dourado. A Espanha anunciou que seguirá o exemplo de Portugal para encerrar seu programa de visto dourado para compradores estrangeiros de imóveis. Então temos o caso da Grécia, que decidiu aumentar o valor mínimo para obter o visto dourado de 250 mil para 400 mil, e em alguns casos para até mesmo chegar em 800 mil. A pressão sobre Portugal para aumentar pelo menos o limite mínimo, se não acabar com este tipo de programas, acontecerá nos próximos anos. Atualmente temos um governo de coalizão que realmente apoia este programa, pois reconhece os benefícios que ele traz ao país do ponto de vista das receitas fiscais, mas também numa visão de talento, é bom para o país. E assim, você deve esperar que o programa continue por pelo menos mais alguns anos. Porém, existe um senso de urgência em investir a este preço e nestes termos.